Vamos passar um tempo maravilhoso aqui, na presença de Deus. Quero fazer uma breve introdução aqui antes do louvor com um Salmo 116. E também vamos iniciar orando. O Senhor venha falar conosco nesta manhã através da sua palavra e que o Espírito Santo nos capacite, nos unja para que possamos entender a palavra de Deus, abrindo nossas mentes, nossos corações, e também no momento do louvor, que nós possamos fazer aquele louvor que Deus quer, que agrada ao Senhor. Verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu estava orando e me veio uma palavra aqui para o início desse culto, o Salmo 116, Salmo de Davi, Salmo de ações de graças. Diz assim: amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, de veras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Os atos da casa do Senhor no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós invocamos o precioso nome de Jesus nessa manhã. Estamos reunidos como igreja, teu povo, família de Deus, corpo de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui com a tua palavra, a Bíblia está aberta. Estamos também com o nosso coração aberto, ouvidos abertos para receber do Senhor a palavra de Deus, as revelações de Deus nesta manhã. E oramos para que nenhuma interferência do inimigo, nenhuma perturbação venha agora atrapalhar, perturbar, impedir que a palavra de Deus alcance os nossos corações. Nós repreendemos toda ave de rapina, todo espírito contrário, espírito de oposição. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Os anjos de Deus estão agora ao nosso redor e nós vamos participar com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos aqui virtualmente, mas nós estamos reunidos como igreja na casa do Senhor. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado pelas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos andar com o Senhor por esse tempo que vamos passar aqui na tua presença, através da palavra, através dos cânticos de louvor, de adoração, e através das orações que vamos fazer ainda, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, olha só, um breve comentário aqui dessa passagem. Davi começa dizendo, amo
o Senhor. Você ama o Senhor? A Bíblia diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Você ama o Senhor? Mas ele disse: eu amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Davi, ele tinha experiência, intimidade com Deus, ele sabia que Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Ele ouve as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ele estava falando de uma experiência que ele teve, um problema emocional muito forte, que nós vamos ver aqui na sequência. Hoje a gente ouve falar muito, né, desde um estresse, ansiedade, depressão, sentimentos variados, perturbações, muitas variadas. Aqui ele diz da experiência dele, ele diz: o Senhor inclinou para mim os seus ouvidos quando eu orei, quando eu busquei o Senhor. Ele disse: invocá-lo-ei enquanto eu viver, enquanto eu tiver vida, eu vou invocar o nome precioso, maravilhoso, poderoso nome do Senhor. Então ele diz aqui no versículo 3 do Salmo 116, ele diz: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Veja, queridos, que coisa terrível é esse ataque emocional. O inimigo também ataca as pessoas na área emocional. Ele é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir as vidas, as famílias, as finanças. As obras do diabo são variadas, mas aqui Davi está dizendo: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Angústias é um sentimento profundo de tristeza. E ele diz: caí em tribulação e tristeza. Esses sentimentos se apoderaram dele. E ele caiu em tribulação e tristeza. Hoje nós vemos muita gente assim, apoderados desses sentimentos ruins de tristeza, de tribulação, de angústia, porque o inimigo ele ataca as emoções das pessoas. Mas no versículo 4, Davi diz: então invoquei o nome do Senhor. Ele conhecia o poderoso nome de Jesus. Ele conhecia o poder do nome do Senhor. Então invoquei o nome do Senhor. E a palavra de Deus, iniciando esse culto, já nessa manhã, dizendo para você sobre esse poderoso nome que nos momentos de angústia, de tribulação, de ansiedade, de medo, de depressão, de opressão, não precisamos ficar dominados por esses laços, por esses jugos, por essas cordas satânicas invisíveis, mas que dominam, que escravizam as pessoas, porque é um nome que está acima de todo nome que nós devemos usar. Esse nome foi dado, não há outro nome dado entre os homens. Foi nos dado o poderoso nome de Jesus. Esse nome há poder, autoridade que nós temos em nome de Jesus Cristo. Então, essa palavra, esse nome é para você usar. Esse nome é para você exercer autoridade. A autoridade nos foi dada para nós exercermos contra o mal. Então, você pode usar esse nome poderoso contra tudo aquilo que está te perturbando, contra a sua vida, através da oração. E ele disse: invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. E o Senhor, ele disse: eu achava-me prostrado e ele me salvou.
Volta a minha alma ao teu sossego. Você está angustiado, perturbado, com medo, estressado. Você pode e deve orar usando o nome de Jesus, e a sua alma vai voltar ao sossego, à paz, perfeita paz, descanso e refrigério nós temos na presença do Senhor. Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Receba esta palavra. Vamos agora passar para um período de louvor e de adoração em nome de Jesus. Amém. Daniel. Impressionante como a gente está no mesmo espírito, né? Justamente essa primeira canção fala sobre o profeta Abacuque, e eu creio que aqueles que podem orar como Abacuque são os verdadeiros adoradores, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que os mares não estejam ao teu favor, as águas não estejam ao teu favor, você pode declarar que você pode se alegrar e exaltar no Deus da tua salvação. Amém? Vamos cantar, então, trazendo essa palavra do pastor Pedro à nossa realidade. Não há tempo que venha apagar a nossa adoração. Amém? Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Oh, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, aleluia. Nos alegraremos em ti, Jesus. Porque nós confessamos que não sabemos viver sem a tua presença. Eu me prostro, rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei,
na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Diga, quem já pisou o santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. De onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. De onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Vamos dar glória a Deus agora. Glória, glória, toda glória, glória, glória. Ele é santo, 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 santo Deus, santo, santo. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. De onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. De onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Toda glória, 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 glória. Santo, 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 santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor,
digno de louvor. Vamos cantar? Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Toda honra, toda glória. Nós entregamos a ti a nossa adoração. Vem agora, Senhor, abrir os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz. Fala conosco, Espírito de Deus, por intermédio do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Sejam bem-vindos todos, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nós vamos dar mais um passo, vamos prosseguir, vamos caminhar nesse assunto, nesse tema maravilhoso que nós nele estamos, que é sobre a oração. E hoje nós vamos falar especificamente de um tipo de oração chamado a oração da fé. A oração ensinada na Bíblia, ensinada por Jesus, oração poderosa que remove as montanhas. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus. Nesta manhã você vai ouvir, nós estamos ouvindo, através da palavra de Deus, nós estamos ouvindo a voz, a maravilhosa, doce voz, gloriosa voz do Espírito Santo que já está falando através de nós, através do nosso espírito, através da nossa boca. A fé vem pelo ouvir. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós atentamos para a palavra de Deus, quando nós abrimos nossos ouvidos espirituais para ouvir a palavra de Deus, então a fé é gerada, essa fé é gerada em nosso coração. É com o nosso coração que nós cremos e com a boca nós confessamos a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que enquanto os homens dormiam, Jesus, explicando sobre o reino de Deus, ele contou essa parábola do joio e do trigo. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e lançou o joio no meio do trigo. Os homens dormindo significa omissão nesse assunto da oração. Nós não podemos omitir a oração. Nós temos de estar alertas, cuidadosos, nós temos de estar vigilantes para que o inimigo não venha e lance joio. O que é o joio? Joio é tudo aquilo que é plantado pelo adversário, pelo inimigo. Tudo que vem do diabo é o joio. Então, nós precisamos estar alertas, porque o joio também é uma coisa muito semelhante ao trigo. O trigo é tudo aquilo que representa tudo aquilo que vem de Deus, a palavra de Deus, as verdades de Deus, aquilo que alimenta o homem. E o joio, ele representa toda aquela mentira, todas aquelas ideias enganosas que os homens têm. Ele é o semeador da mentira, a arma, a ação mais poderosa, mais danosa de Satanás é o engano. E ele engana as vidas através de sofismas. Sofisma significa aquilo que parece muito com a verdade. Aquelas ideias que as pessoas defendem
como verdade, mas não é uma verdade. Por isso que tudo tem que ser trazido à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso caminho. Nesses dias de trevas, irmãos, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. E Deus está trazendo para a igreja, de um modo geral, a igreja do Senhor Jesus, revelação a respeito do poder de Deus através da oração e da fé. Deus está restaurando o altar. Restaurar o altar é restaurar também a nossa fé, nossas crenças. Existem muitas crenças erradas. E esse joio, ele pode significar aquilo que nós chamamos de religiosidade. É uma prática religiosa, mas ela não é eficaz. Por quê? Porque ela não está fazendo a coisa como deve ser feito. O meu povo, diz o Senhor, está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque eles não quiseram ouvir, porque eles ouviram de mau grado, de má vontade, não se interessaram por uma profundidade maior das coisas de Deus, buscar as riquezas de Deus, como aqueles que procuram tesouros escondidos e buscam as coisas de Deus, as revelações de Deus. E Deus está para aqueles que querem, para aqueles, porque é preciso querer. Um dos princípios da fé é o querer. Se o meu povo quiser, se quiserdes e me ouvirdes, então a gente precisa ouvir Deus, nós precisamos conhecer. Então, queridos, nesse espírito que nós estamos iniciando esse assunto, a oração da fé. Jesus disse, em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e ele passará. E tudo que você disser, o Senhor vai fazer. Então, mas o que é a oração da fé? A oração da fé tem alguns princípios que eu quero estar repartindo com você. A primeira coisa, irmãos, que a Bíblia fala da oração eficaz, da oração da fé, da oração que remove montanhas, é que a oração é focada na palavra e não no problema. A grande maioria de nós, irmãos, nós estamos orando, mas não conseguimos fazer essa oração, exercer a nossa fé fundamentada na palavra. Jesus diz, crede em Deus. Crede em Deus. Crer em Deus é crer na sua palavra, naquilo que ele falou. Muitos dizem que creem em Deus, mas não creem na sua palavra. Se as nossas orações não estiverem fundamentadas, um fundamento na palavra, Jesus disse, se vós estiverdes em mim, tem uma tradução que usa esse verbo, estar, se vós estiverdes em mim. Uma outra tradução usa a palavra permanecer, o verbo permanecer, se vós permanecerdes em mim. As duas estão corretas, uma completa a outra, por isso que os tradutores da Bíblia, eles ficam nessa decisão, qual o verbo que eu vou usar, mas na verdade são as duas palavras, estar em Cristo e permanecer em Cristo. Então, se vós estiverdes em mim, se vós permanecerdes em mim, e Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, porque ele iria subir ao céu, ele iria enviar o Espírito Santo. Então, estar nele é estar no Espírito, e permanecer nele é permanecer no Espírito, andar no Espírito, estar em ligação com o Espírito Santo. Observe que João 15, 7, onde Jesus fala isso, né? Ele está falando do Espírito Santo. Se há uma condição, aliás, algumas condições para a oração ser respondida. Ele fala, se vós estiverdes ou permanecerdes em mim, recebendo, porque ali ele está fazendo uma analogia, a analogia da videira, nós somos os ramos, temos que estar ligados na videira, porque o ramo, ele recebe o alimento, a seiva, a vida. E Jesus disse, se o ramo não estiver ligado na videira, ele vai secar, não tem vida, e ele não serve para nada, serve só para ser queimado.
Então, nós precisamos permanecer, estar em Cristo. O que é estar em Cristo? Nós já estamos falando da oração. É um assunto que fala de oração. Porque Jesus disse, se vós permanecerdes em mim, ou estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, é isso que nós estamos falando. A nossa oração tem que estar focada na palavra. É o fundamento. Deus tem compromisso com a sua palavra. Quando nós oramos a palavra, quando nós reivindicamos aquilo que está escrito, como Jesus, ele venceu Satanás, dizendo, está escrito. Então, a oração da fé, ela é focada na palavra de Deus e não no problema. Muitas pessoas estão focadas no problema. Quando você está focado no problema, então você não está com a palavra. Deus honra a sua palavra, Deus vela para cumprir a sua palavra. E vês tu, Jeremias, eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Então, a oração da fé é orar a palavra. Se permanecerdes em mim, se vós estiverdes em mim, a oração da fé, irmãos, é para os cristãos regenerados. O que é estar em mim? Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A oração da fé é para os regenerados. Quem são os regenerados? Porque Jesus diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus estava falando da religiosidade. Dizer Senhor, Senhor, àqueles que estão orando. Mas Jesus tinha falado dos falsos profetas, dos falsos cristãos, da pessoa que não teve essa transformação. É por isso que nós não cessamos, não cansamos, estamos sempre ministrando o novo nascimento. Jesus deixou isso muito claro quando ele mostra as duas naturezas, duas árvores, uma árvore boa e uma árvore má. E ele diz, a árvore má não pode dar bons frutos. O que ele estava falando é daquela pessoa que não nasceu de novo. Porque nós precisamos saber que desde que o pecado entrou no mundo, o pecado afetou a natureza humana. Então, nós nos tornamos árvores, já nascemos árvores com essa inclinação para o mal, para o pecado. E Jesus, quando ele fala da árvore boa, que não pode dar frutos maus, ele está falando da outra natureza, da natureza regenerada, do cristão. É esse, pode orar, esse está no Senhor. Esse tem conexão com Jesus, esse tem conexão com o Espírito Santo. Porque as nossas orações, para que elas possam ser eficazes, poderosas, a nossa fé ser uma fé que move montanhas, uma fé que é a chave para os milagres, que toca o sobrenatural, porque a nossa oração é uma parte, o agir de Deus é outra parte. A oração da fé ela está ligada com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Então, nós podemos orar e obter respostas. Então, a primeira condição, se é preciso a pessoa ser nascido de novo. Né? Então, isso que nós temos falado, 5 coisas para que a pessoa seja próspera, bem-sucedida. Primeiro, ela precisa nascer de novo. Segundo, ela precisa ter certeza de pertencer a Cristo, convicção de que ela tem a vida eterna, que ela não está em cima do muro, porque essa oração da fé não é para as pessoas que se encontram em cima do muro. Tem muita gente que quer ficar em cima do muro, não quer assumir Jesus, porque ele quer
as duas coisas. Ele quer um pé em duas canoas. Ele quer estar no mundo, quer estar na igreja. Isso não existe. Jesus diz: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não há neutralidade. Ou você é ou você não é. Então, se você não é ainda, se posicione. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Receba o Espírito Santo, porque também o Espírito Santo não é uma opção. Eu quero, eu não quero, eu acho isso ridículo, eu acho que isso aqui. Não, não é uma opção. Ou você recebe o Deus Espírito Santo, a pessoa da Trindade, para morar dentro de você, porque ele nos ajuda a orar. Tem muitas pessoas que estão desdenhando do Espírito Santo, e se você não tem o Espírito Santo dentro de você para te ajudar, para você ter essa conexão, você não vai conseguir fazer a oração da fé, porque ele gera dentro de nós uma capacidade de crer. Crer com o coração é crer com o nosso espírito. Não é crer com a nossa mente. Com a nossa mente nós não conseguimos. Nós somos racionais, nós não aceitamos. O homem natural não aceita as coisas de Deus, mas só o homem espiritual. Então, sendo Paulo falando aos Coríntios, ele disse: infelizmente eu não pude falar com vocês como homens espirituais, vocês são carnais. Então essa oração também não é uma oração para se fazer na carne, irmãos. Nós precisamos orar no Espírito. Quando nós oramos no Espírito, a nossa fé lá dentro do nosso coração é edificada. Paulo disse: é com o coração que se crê. E Jesus disse: não duvidar no seu coração. Não está falando desse músculo ou desse órgão, né? Faz circular o sangue para o nosso corpo. Está falando do nosso espírito. Nós somos tripartidos, mas não é com o homem exterior que nós cremos com o homem interior. A palavra de Deus precisa estar no nosso coração. Então, a terceira coisa que a pessoa precisa para ser bem-sucedida na oração, ela precisa crescer espiritualmente. Ela precisa ser maduro através da leitura, meditação, estudo da palavra de Deus. E da oração. Essas duas coisas que dão maturidade. Se você não tem tempo de meditar na palavra de Deus, veja o que diz o Salmo 1. Esse homem feliz, próspero, abençoado, vencedor, que vence as dificuldades, os obstáculos, é um homem que ele tem prazer na palavra de Deus. Então, a oração da fé é a oração focada, fundamentada, estribada na palavra. Muitas pessoas querem receber a resposta das orações, mas elas estão orando dominadas por aquilo que sente, dominadas pelo problema, pelos sentimentos. A oração da fé não é dominada pelo que sente. Pelo contrário, ela tem que se desvincular, desembaraçar, tirar o foco do problema e focar na palavra. Então, a oração da fé tem um fundamento. Oração focada na palavra e não no problema. Orar a Deus com a mente ansiosa, preocupada, voltada para o problema, isso não é fé. Quem ora com fé está orando a palavra de Deus. A quarta coisa que a pessoa precisa, ela precisa fazer parte de uma igreja. Muitos não querem esse vínculo com a igreja, não querem esse compromisso com a igreja. Não existe isso. Nós podemos até orar e ter alguma vitória na oração, só nós, a nossa oração, mas nós temos um limite. Deus tem falado comigo sobre o poder da igreja. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei, eu vou edificar tijolo sobre tijolo, para a união dos cristãos. Nós obtemos algum avanço, algumas conquistas com as orações só assim, não podemos parar de orar. Mas é muito diferente o poder da oração coletiva, a oração feita pela igreja. Uma igreja unida, uma igreja, quanto maior o número de pessoas, maior a conquista, o número de pessoas, não apenas um ajuntamento, não. É a unidade
unidade na oração. A igreja primitiva, eles conheciam o poder da igreja, da reunião dos santos, dos salvos unidos, todos orando ao mesmo tempo. Então, a quarta coisa que a pessoa que quer ter sucesso na sua fé, na sua vida de oração, é pertencer e frequentar assiduamente uma igreja, participar de tudo, não apenas ir para a igreja em busca de uma bênção. Tem que ser membro desse corpo para tudo, para o serviço, para a adoração, para a contribuição com a igreja, né? Tomar a Santa Ceia, ter responsabilidade com a igreja. Hoje nós vivemos uma época em que as pessoas não estão tendo essa responsabilidade. E isso não existe. E a quinta coisa, exigência, é que você seja batizado com o Espírito Santo, que você receba o Espírito Santo, que você não apenas conheça esse tesouro. Jesus também contou a parábola, né, do tesouro oculto no campo, que um homem achou aquele tesouro. Muitas pessoas ainda estão procurando esse tesouro. Muitos estão procurando. Fiquei imaginando aquele homem. Será que ele encontrou aquele tesouro por acaso? Acaso de pessoas que encontram um tesouro por acaso. Aconteceu, ele não esperava, ele estava ali cavando por algum outro motivo, mas ele encontrou um tesouro. Jesus diz que o reino dos céus é semelhante ao homem que encontrou um tesouro. Paulo chama o Espírito Santo de tesouro em vasos de barros. Por que em vasos de barros? Porque ele habita em nós. Nós somos os vasos frágeis, né, de carne e osso. Mas o Espírito Santo é um grande tesouro. E é um tesouro oculto de muitos ainda. Mas talvez aquele homem, ele estava procurando um tesouro. Se você está procurando esse tesouro, eu quero dizer para você que eu procurava. Mas quando você não tem os recursos, né, como aqueles que procuram o ouro, né, os que buscam ouro, pedras preciosas, hoje já existe uma tecnologia para encontrar mais fácil isso do que no passado. Mas mesmo no passado, os que procuravam pedras preciosas, ouro, pérolas e outras coisas, eles tinham conhecimento. Quando eles chegavam num terreno, aquele terreno tinha aquilo que eles chamam de pedras primas, que são as pedras parentes das preciosas, que estão naquele local. Então, quando eles observavam que tinha aquelas pedras parentes, já era um indício de que aquele lugar ali pudesse ter aquilo que eles estavam procurando, que era o ouro, a prata, os metais preciosos, né? Você está procurando isso também? Eu sei que muitos aqui, dos que estão nos ouvindo nessa manhã, já encontraram esse tesouro, já tiveram um encontro, já descobriram esse tesouro, que é o que pode ser mais precioso do que o próprio Deus, do que o próprio Espírito Santo habitando dentro de nós. Ontem eu estava comentando que nós estávamos comentando aqui, com a Rosali, com a Sara Gama, sobre quando nós vamos para a oração, nós vamos ter um encontro com a pessoa mais preciosa que nós podemos encontrar, que é uma audiência com o Senhor. Então, é glorioso quando eu dobro meus joelhos ou quando eu estou orando em uma outra postura, qualquer outra, né? Eu sei que eu estou na presença do Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo quanto neles há. Então, isso é maravilhoso, isso é glorioso. Agora, esse tesouro ainda está oculto de muitos, e muitos estão procurando. Outros encontraram, mas eu fico pensando,
Será que esses que encontraram esse tesouro estão avaliando aquilo que acharam? Será que estão utilizando esse poder maravilhoso que é a unção do Espírito na oração? Será que não estão desprezando aquilo que Deus nos deu? Infelizmente, muitos estão desprezando. A Bíblia fala: não entristeçais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito, porque o Espírito Santo ele é comparado também com um fogo. O fogo precisa ser alimentado. É preciso colocar lenha, não é porque você recebeu o Espírito Santo um dia e você orou em línguas, ou de vez em quando você ora em línguas na igreja, quando você está um pouco mais emocionado, não. Como sacerdotes, como intercessores, como alguém que ora, a Bíblia diz que nós temos de acender o fogo pela manhã e à tarde. No mesmo dia nós temos que colocar lenha. O Espírito Santo, ele quer nos ajudar a orar. O Espírito Santo intercede por nós, mas ele não intercede à parte de nós. Ele intercede conosco. E é preciso você ter essa intimidade, essa familiaridade, essa conexão com o Espírito Santo, esse companheirismo, essa sensibilidade, para você acender o fogo. Porque nós estamos aqui na carne, mas Paulo diz: eu sirvo a Deus com o meu espírito, não sirvo na carne. A carne não quer orar, irmãos. A carne não sabe orar, a carne não deseja orar. Na carne ninguém pode agradar a Deus. Nós temos de orar no espírito e orar em línguas. Nós temos de adorar em espírito. Nós temos de servir no espírito. A carne nos atrapalha, nós temos de mortificar essa carne. Então, para orar também, fazer a oração da fé, nós precisamos valorizar, explorar. Explorar, sim, é um tesouro. Ele não pode ficar à parte, ele foi nos dado. Qual é o valor que você tem dado para a oração em línguas? É preciso a gente conhecer, é preciso a gente desfrutar. Se você não quiser orar em línguas, você não vai orar nunca, porque o Espírito Santo ele não vai invadir a sua vida. É preciso que você tenha essa disposição, disponibilidade, desejo de estar orando, de investir nisso. Agora, nós estamos falando de um tesouro precioso, né, irmãos? A oração da fé, a oração que remove montanhas, a chave para os milagres, aquilo que vai mudar a sua vida, mudar a sua sorte. É através da oração, nada vai mudar a sua vida, irmão. O que vai mudar a sua vida é a oração, como mudou a vida de Jó. Nós temos vários exemplos na Bíblia que a oração funciona, a oração como ela deve ser feita, ela funciona. Por isso que é um tesouro, mas é um tesouro que precisa ser valorizado. Então, nós estamos ensinando isso na igreja, sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo esse estudo, essa lição sobre o Espírito Santo é fundamental, faz parte da lição do discipulado 1. Porque nós temos de receber o Espírito, nós temos de explorar, utilizar esse poder, e nós temos também, irmão, de transferir isso, de compartilhar. Às vezes no celular nós estamos compartilhando tanta coisa, né? Nós temos de compartilhar o Espírito Santo. Eu estou compartilhando isso com você aqui nesta manhã. Estamos falando de oração e o Espírito Santo nos ajuda a orar. Como é que você vai fazer a oração, irmão? Eu te pergunto. Como é que você vai fazer a oração da fé, focado na palavra, se você está dominado pelo que você sente? Você está controlado pela emoção, pela situação. Veja que o Daniel colocou o texto ali de Abacuque.
E Abacuque é um texto, no Antigo Testamento, o único lugar que aparece a palavra fé. Lá no Antigo Testamento aparece crer, temer. Mas a palavra fé aparece só em Abacuque. O meu justo viverá pela fé. No capítulo 3 fala dessa circunstância que o Daniel estava falando, não olhando para a circunstância, para o problema, para a situação, mas é focado na palavra. Essa é a oração da fé. Então, irmãos, a oração da fé é focada na palavra e não no problema. Nós podemos ver Provérbios 4, versículos 20 a 22, e fala assim: filho meu, atenta para as minhas palavras. Olha, Deus está dizendo, filho meu, você é filho de Deus. O que você tem que fazer? Atentar para a palavra de Deus. Atentar é focar, ter a visão da palavra, voltar-se para a palavra, tirar o seu foco do problema. Tem gente que está focado no problema 24 horas, não tenho dinheiro, eu estou doente, eu não consigo. Está sentado na cinza, como Jó inicialmente estava sentado na cinza, raspando as feridas, e dizendo, eu sou um Jó, tudo acontece comigo, eu estou doente, eu não tenho dinheiro, eu preciso pagar as contas, estou desempregado. Sabe o que Deus está falando para você, irmão? Tira o foco do problema e volta para a palavra. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Olha para a palavra. Pedro, depois de um tempo de atividade profissional na pesca, não conseguiu apanhar nada. É como hoje, muitas pessoas estão aí também, não estão conseguindo. E agora a situação com essa pandemia se agravou muito mais ainda. Mas a oração funciona, irmãos, mesmo nesse tempo, mesmo nessa circunstância, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, nos currais não haja gado, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que a circunstância seja a pior possível, eu acredito no Senhor. Você acredita também? Aleluia. Glória a Deus. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Primeira coisa que Deus diz, olha para a minha palavra. Tire o foco do problema, da doença, da falta do dinheiro. Você que quer exercer a oração da fé, uma oração poderosa. Pedro disse, olha, não conseguimos apanhar nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E foi assim. Quando ele lançou as redes, firmado na palavra, uma fé firmada na palavra. O que aconteceu? Apanharam grande quantidade de peixes que lhes rompiam as redes. Chamaram outro barco para lhes ajudar. Encheram ambos os barcos. E os barquinhos estavam quase a ponto de ir a pique. Veja, meu irmão, preste atenção, não é preciso você viajar muito pela palavra. Não estou dizendo que você não tem que se aprofundar na palavra. Eu leio 24 horas, se puder, né? Mas, assim, não precisa você conhecer muito a Bíblia para você descobrir o poder de Deus, a fé, que Deus é um Deus que enche os celeiros, um Deus que faz transbordar. Ele é o Deus da prosperidade. Irmãos, a mente das pessoas estão cheias de ideias de doença, de fracasso, de pobreza, de tribulação, estão cheias de mentiras. Sabe por quê? Eles tiraram o foco da palavra de Deus. Se você focar na palavra de Deus, você vai ver que Jesus já levou as nossas maldições. Ele disse, está consumado, ele derramou o seu sangue, irmãos, nós não somos gafanhotos, nós somos poderosos do Senhor, porque Deus está conosco, não é porque você é poderoso, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é homem de guerra, o Senhor habita em nós, maior é aquele que está em nós, mais são os que estão conosco, tem mais anjos conosco. Irmãos, Deus nos deu esse poder, nós precisamos ter esse espírito de Josué e Caleb. Vamos entrar, tomar posse daquilo que é nosso. Jesus já te deu tudo, agora basta você só precisa entrar, tomar posse porque é seu. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção.
Não diga que você está doente, não, porque você não está doente. Você está curado, senão você está negando a palavra de Deus que diz que ele já levou as nossas doenças. Não diga mais, eu estou doente. Não diga que você não tem dinheiro, porque aquele que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza na cruz, Jesus se tornou pobre na cruz, porque ali ele, até as vestes ricas que ele tinha foram repartidas. Mas ele fez isso por nós, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos, prósperos. Conhecereis a verdade vos libertará. Não se deixe dominar por ideias, por pensamentos. Volte para a palavra de Deus. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos. Aos meus ensinamentos. Preste atenção nisso, irmão. Aos meus ensinamentos. Ensinamentos, mas olha, cuidado com o joio. Existem ensinamentos errados. Confira coisa com coisa. É por isso que você precisa orar no Espírito. Porque o Espírito Santo nos traz revelação dos mistérios de Deus. A pessoa que ora em línguas, irmão, começa a ter revelação, porque Deus abre os olhos da gente, para a gente ver a verdade. Então, inclina os seus ouvidos, atenta para as minhas palavras, e os meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. A gente precisa ouvir o que o Espírito Santo fala comigo todos os dias. Eu ouço a voz do Espírito, ele me ensina. Não é uma voz audível, é no meu espírito. Será que você pode entender isso? Ele fala. Eu ouço, mas não é com os ouvidos físicos, com os meus ouvidos espirituais. Nós temos ouvidos espirituais. Quem tem ouvidos para ouvir? Tem gente que ouve com seus ouvidos físicos, mas não tem ouvido espiritual. Então, porque seus ouvidos estão surdos, seus olhos espirituais estão cegos. Ele não consegue. Mas se você orar, a oração de Davi, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre os meus ouvidos, porque eu quero ouvir. Então, inclina os seus ouvidos. Não deixes apartar os teus olhos. Não os deixes apartar-te dos teus olhos. Sabe o que é duvidar? Jesus falou, não duvidando no seu coração. Porque se você duvidar, você vai afundar como Pedro afundou. Não duvidando. Não deixes apartar os teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Teu coração é o teu espírito. Você que está fazendo a oração da fé, irmão, não aparte os teus olhos da palavra. Porque a oração da fé é focada na palavra e não no problema. Aleluia. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Você precisa guardar a palavra de Deus, não é na mente. Na mente é por onde começa a palavra introduzir no nosso espírito, é na nossa mente. Começa pelos ouvidos físicos, nossa mente vem através de ouvir. Mas essa palavra, ela tem que penetrar o nosso espírito. É como a semente. Se a semente cair à beira do caminho, ou entre pedregais, ou entre os espinhos, ela não vai vingar. Não vai vingar, porque tem aquilo que impede a palavra de penetrar no coração. São as pessoas que só ouvem a palavra, mas elas não têm uma maior profundidade nas coisas de Deus. Elas recebem na periferia do seu ser, no homem exterior. Nós precisamos crer com o coração. Você entende? É com o seu espírito que está lá dentro de você. É por isso que você tem que meditar de dia e de noite, na palavra orar, né? Orando em todo o tempo. Não fará o Senhor justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite. A oração da fé não é aquela oração que você faz uma vez, ela começa com petição, começa ali você tratando o que você quer, sobre o que você vai orar, mas você tem que continuar crendo. Tudo quanto pedir, olha que promessa tremenda, maravilhosa. Será que você vai dispensar a palavra do Senhor, esse ensinamento que Deus está nos ensinando, que o Senhor está falando aqui, inclina para os meus ensinamentos. Jesus deixou claro, em várias passagens, mas em Marcos
11, 23 e 24, ele fala especificamente sobre a oração da fé. A oração da fé é uma oração poderosa que remove montanhas. Há poder na oração. Inclina os teus ouvidos, não deixe apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem as acha e saúde para o seu corpo. Saúde para o seu corpo. A oração da fé tem saúde. Então, queridos, a nossa fé é baseada em promessas e direitos. Aqueles que oram pela fé, aqueles que fazem a oração da fé, que esperam receber milagres, que têm essa fé para receber milagres, porque se a sua oração não está sendo respondida, você precisa ver o que é que está impedindo, atrapalhando a sua oração. E a nossa fé é baseada em promessas e direitos. Aquilo que Deus prometeu, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu já é seu. Tome posse. Receba. Ele pode mudar a sua vida, a sua sorte, mas isso não é automático. Se as bênçãos de Deus fossem automáticas, estava todo mundo abençoado, porque Jesus morreu por todos, para salvar a todos, para curar a todos, para fazer todos prosperarem, terem paz, ter uma família abençoada. Todo mundo deseja isso. Ele já fez a parte dele, por isso que ele diz, a redenção, a morte redentora, o sangue já foi derramado, está consumado. Ele já fez a parte dele. A terra prometida está disponível a você, ela pertence a você. Agora você precisa entrar na terra, banir, expulsar os moradores da terra, tudo aquilo, e você não pode ser como aquele 10 espias, porque só 2 que conseguiram entrar na terra, porque eles tinham um espírito diferente. Você tem que ter esse espírito diferente, esse espírito da fé. O espírito da fé é crer com o coração, confessar com a boca, ser persistente. Então, Jesus ensinou isso. Crede que recebeste, crendo, você ora, você continua crendo, e falando, confessando a palavra, declarando a palavra todos os dias. Dominado pelo Espírito Santo, não pela circunstância. É por isso que você precisa ter essa comunhão constante. Por que a gente ora de dia e de noite, constantemente, todos os dias? Porque a sua oração ela começou quando você iniciou uma petição, mas você, tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Crendo significa uma continuidade. Você precisa estar na presença do Senhor para essa fé não ter ruptura, não ter dúvida, você precisa continuar. Então, nossa fé é baseada nas promessas e direitos. O que é direito? Direito é aquilo que você tem. Por isso que nós falamos de filho de Deus. Se você é filho, então você é herdeiro. O pródigo voltou, ele disse, na casa do meu pai, até os trabalhadores têm fartura de pão, até os trabalhadores, porque o pai é rico, o pai é generoso, o pai é bondoso, o pai quer repartir com fartura, com abundância. Agora, eu estou aqui, eu vou voltar para a casa do pai, eu vou tomar posse. E ele foi, o que aconteceu? Ele sabia que ele era filho. Então, quando você sabe que você é filho, por isso que a gente ministra, ensina que a pessoa precisa ter certeza da sua filiação. Nem todos são filhos de Deus, não. Existe o filho da desobediência, filho das trevas, os filhos do maligno, são os termos aí utilizados para aqueles que não nasceram de novo. Mas novo nascimento é para todos. Não é difícil. É só você receber Jesus, só você querer. Você precisa crer, receber, tomar posse. Por isso que a gente ministra, né? Novo nascimento, certeza da salvação. O filho, ele teve essa visão do pai bondoso e próspero e generoso. Você precisa ter essa visão também. Eu oro nessa manhã para que você tenha essa visão do Deus certo. Tem muita gente que tem uma visão do Deus errado, aquele Deus que pune, aquele Deus que está com um chicote na mão, uma vara para castigar. Não, para colocar doença nas pessoas, para ver se você fica melhorzinho um pouco, né? Melhorar seu comportamento. Eu não acredito nisso. Deus é esse? Não, queridos, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é generoso, Deus é amor, ao ponto de dar seu filho para morrer na cruz.
por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Agora você é filho. Como filho, você é herdeiro. A bênção te pertence a você. Receba. O pródigo voltou, teve a visão correta, voltou para casa. O que o pai lhe deu? O melhor. A melhor roupa, o melhor sapato, a melhor comida. Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Então, faça a oração focada na solução e não no problema. E muita gente está fazendo a oração focada no problema. Senhor, eu não tenho dinheiro. Você está focado naquilo que você não tem. E quanto mais você foca no que não tem, você não terá. Porque você não está orando a palavra. Foque naquilo que você já tem em Cristo Jesus. Ah, mas eu não estou vendo isso. Eu quero ver para crer. Você está fazendo a oração do incrédulo. Você está fazendo a oração de quem não crê. Mas você precisa ser diferente de Tomé. Tomé, ele queria ver primeiro, para depois crer. Mas isso aí, nós falamos de Tomé, né? Mas 90% ou mais das pessoas está esperando quando eu vir os sinais, quando Deus me responder, eu vou falar que eu creio. Mas isso não é fé, querido, porque você está esperando acontecer primeiro. Jesus disse que você tem que crer primeiro, crer de que recebesse. Eu não estou vendo nada, mas creia que você já recebeu. Continue crendo, continue louvando ao Senhor. Faça essa oração focada na solução. Jesus é a nossa solução, a palavra é a solução. A cruz é a solução. A oração da fé, ela é a partir da cruz, não a partir do problema. Se você estiver olhando para o problema, dominado pelo problema, e dizendo, estou doente, vamos orar para o fulano que ela está doente. Então, você não está fazendo a oração da fé, porque a oração da fé é focada na solução e não no problema. Você não pode se concentrar no que não tem, nos problemas, e sim naquilo que Deus diz que você já tem. O que Deus diz que você já tem? Deus diz que você já tem toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Hoje nós demos esse passo sobre a oração da fé, que remove montanhas. A oração que recebe os impossíveis, porque os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Tudo é possível ao que crê. Eu oro para que você receba esse espírito da fé, para que você tenha uma mente de cristão, que você tenha um espírito da fé, para que você creia em milagres, que você creia que a oração, através da oração, você vai agir. Se você não reconhecer que a oração é um tesouro, a oração e a fé, o Espírito Santo, são tesouros que Deus deu para você se apropriar das bênçãos de Deus, então você não vai orar. Mas você está ouvindo e está gerando fé no seu coração, você vai ser praticante dessa poderosa oração, para que você possa tomar posse das bênçãos que você desejar, tudo que quiserdes, o que você pedir, pedireis o que quiserdes, tudo que pedirdes, tudo que você, de que tiver necessidade, Jesus falou. A gente precisa crer em Jesus. Nós falamos que somos cristãos, a gente precisa crer nos ensinamentos de Cristo. Então, a oração da fé, ela é focada na palavra e não no problema. Deus nos abençoe, Deus abençoe você, toda a sua família. Nós vamos ainda cantar um cântico com o Daniel e depois nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu quero orar pelas pessoas enfermas. Você está enfermo, a oração da fé curará o enfermo. Você vai orar comigo. Eu quero orar pelas pessoas que estão com problemas financeiros. Você vai aplicar a fé. Nós precisamos aplicar a fé, o poder de Deus naquilo onde precisa ser aplicado. Precisamos aplicar nas necessidades. A fé nos foi dada, a oração, o poder da oração nos foi dado para nós aplicarmos nas situações.
Eu quero orar também, você que está com lutas, dificuldades na sua família, relacionamentos. Vamos orar. Depois de um cântico, nós vamos passar por esse momento de oração. Você vai orar comigo. Creia, Deus está restaurando o altar da oração e da fé, meu querido. Você que está me ouvindo, você que vai ouvir depois esse vídeo. Deus está fazendo isso, falando com você na sua vida. Jesus sempre dizia para as pessoas: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te libertou. É a tua fé. Às vezes nós colocamos a fé no pastor, colocamos a fé em outras pessoas, achando que são as outras pessoas. Não, não é assim. É a tua fé, você. Quando você se volta para Deus e reconhece que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, esse Deus está conosco agora. Nós vamos orar para você receber a sua cura, receber a bênção da prosperidade na tua vida, restauração, bênção no seu lar, na sua família, nas suas emoções, enfim, tudo é possível. Daniel, vamos cantar um cântico, logo em seguida nós vamos orar. Amém? Amém. Vamos estar repetindo aquela canção, então. Profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, está baseado dentro daquilo que o pastor Pedro nos ministrou nesta manhã. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti, Jesus. Amém. Aleluia, irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus nos deu a oração, Deus nos deu a fé para nós exercermos. Feche seus olhos aí, levante suas mãos, em nome de Jesus. Não importa o tamanho dessa montanha na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está agora participando desse culto, você que vai participar depois, eu falo com você em nome de Jesus. Não importa o tamanho da dificuldade, sua circunstância, aquilo que você está passando. O nosso Deus é poderoso. Então, levante suas mãos agora, comece a orar comigo, comece a louvar o Senhor, comece a agradecer, porque Ele mandou a sua palavra, enviou-lhes a sua palavra, e o sarou. Você que está enfermo, você que precisa de uma cura, de um milagre, eu quero dizer para você, em nome de Jesus. Um dia eu estava orando por uma senhora que estava numa cama,
Fazia 11 dias que ela não podia se mover daquela cama. Mas eu fui chamado para orar por aquela senhora idosa. E quando eu levantei minhas mãos, como eu estou levantando minhas mãos aqui agora, e comecei a orar em nome de Jesus por aquela senhora, o poder de Deus veio ali naquela casa, naquele quarto, naquela cama onde aquela senhora está. A unção poderosa do Espírito Santo, que faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Aquela mulher viu uma luz sobrenatural, como a luz do sol que se manifestou ali. Ela viu essa luz e ela sentiu o seu corpo. Eu creio que não era fisicamente, mas ela sentiu o seu espírito levantando naquela cama, subindo como 1 metro de altura. Foi erguida durante um tempo, durante o período que eu estava orando. Ela ficou levantada sobrenaturalmente naquela cama, uma altura de 1 metro, mais ou menos. E depois, no final da oração, ela foi sendo baixada. E ela conta isso lentamente. E após alguns minutos da oração, aquela mulher se sentiu curada no seu corpo completamente. Ela levantou da cama, ela pediu comida, fazia vários dias que não comia, ela foi ao banheiro, depois ela começou a fazer o serviço de casa, o trabalho de casa, porque ela estava completamente curada. Em nome de Jesus. É a unção de Deus, é o poder de Deus que despedaça todo o jugo de enfermidade. Eu repreendo agora todo o espírito de enfermidade, toda a doença nos ossos, nas articulações, nos músculos, nos nervos, nos órgãos, na pele, nas glândulas, nos olhos, ouvidos, nariz, boca, garganta, dentes. Em nome de Jesus Cristo, saia agora. Se retire em nome de Jesus todo espírito de enfermidade, todo mal. Deixa esse corpo agora, em nome de Jesus. Receba a tua cura pela fé. Receba em nome de Jesus. Você que está com dificuldades, lutas, você que não consegue sair desse embaraço das dívidas, você que tem muita dívida, você que tem pouca dívida, você que tem ansiedade, preocupação, porque você está sem os recursos financeiros. O nosso Deus chama-se Jeová Jiré. O Senhor proverá na sua vida. Receba pela fé. Oro para que você tenha fé, para que você tenha o conhecimento do Deus que supre as necessidades, faz transbordar. Receba essa bênção e ande nessa fé, e você vai colher os frutos da prosperidade, porque a bênção do Senhor enriquece, a bênção do Senhor faz prosperar. Em nome de Jesus, nós determinamos a bênção da prosperidade na tua vida. Abra o teu coração para receber aquilo que Deus tem para você, para que você possa viver em paz, não viver em ansiedade, preocupação, inquietação. Use a tua fé em nome do Senhor Jesus para receber grandes bênçãos na área das finanças, e você vai glorificar o nome do Senhor. Oro também para que você receba bênção na tua família. A morada dos justos ele abençoa. Se você é filho de Deus, então reivindica a bênção na tua casa, a paz, a segurança, a alegria, relacionamento de amor, de respeito, de carinho, de santidade, de proteção. Sua casa está coberta com o sangue do Cordeiro de Deus. Nenhum mal te sucederá, doença nenhuma chega até você. Receba a família, o lar cristão, onde o Senhor está, onde Jesus entra, onde tem o Espírito Santo, onde os anjos de Deus estão acampados. Ali tem a bênção de Deus. É um pedacinho do céu. Eu oro para que você tenha essa bênção na sua casa. E tudo aquilo que entrou na sua casa, todo o joio que foi semeado na tua casa, tudo aquilo que
não é de Deus, tudo aquilo que vem para perturbar, trazer contenda, doenças, confusão, perturbações. O Espírito Santo, a vassoura do Espírito Santo vai varrendo a sua casa, vai limpando tudo aquilo que não é de Deus, e você tenha um lar abençoado em nome de Jesus. Tudo aquilo que perturba as suas emoções, seus sentimentos, sentimentos negativos, sentimento de incredulidade, de tormento, de vazio, de angústia, toda sorte de sentimento ruim que você sente. Nós repreendemos agora, ordenamos que saiam e vão embora e não volte mais, em nome de Jesus. Receba a paz. O nosso Deus é Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. Jesus é o príncipe da paz. Receba a paz agora, em nome de Jesus. O fruto do Espírito é a paz. Receba a paz de Deus. A paz de Deus. Que excede todo o nosso entendimento. Guarde agora a sua mente e o seu coração, e você fique na paz. Deus abençoe você. Eu convido você para estar conosco em outras oportunidades. Anote o link e divulgue as pessoas. Venham orar conosco em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.